Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é receita. Vamos lá? Pegando o módulo 2, páginas 40 e 41, abertura do capítulo 5, instruções no dia a dia. Observem esta imagem enquanto eu faço a leitura da página. O que fazer para um bolo ficar gostoso? Como montar um brinquedo novo? Como configurar nossos aparelhos eletrônicos? Já que nós não sabemos, não nascemos sabendo tudo, o melhor jeito é seguir algumas instruções, não é mesmo? Letra A. As pessoas desta imagem estão preparando uma receita que elas estão usando para... Elas estão preparando uma receita. O que elas estão usando para auxiliá-las nesse trabalho? Olhem lá. Aqui, né? Elas estão usando o quê? Bom, que outras atividades podem ser guiadas por textos que instruem? Aqui na letra A citou, lá na letra A não, lá no textinho, né? Citou algumas situações em que a gente precisa de instruções, né? Eu, por exemplo, agora estava fazendo uns testes aqui com microfone para ver se melhora o áudio e então tive que ler algumas instruções de como chegar nesse caminho. Bom, e existem outras situações, quando vocês ganham um jogo, o jogo tem as regras, né, para orientação de como jogar, na montagem de algum aparelho eletrônico, móveis, né, quando você compra os móveis e você mesmo vai montar, também vem um manual lá de instruções. Então, instruções estão ao nosso redor o tempo inteiro. Quando a gente vai ao médico, uma receita médica é uma instrução, onde tem lá o remédio que você tem que tomar, o horário que você tem que tomar, a quantidade e o tempo que você tem que tomar. Então, todos esses textos são chamados textos instrucionais, que é o gênero textual que iremos trabalhar neste capítulo. Em sua opinião, por que é importante recorrer a esses textos? Bom, já que eu falei o último aí foi a receita médica, né? Já pensou? Se o médico simplesmente desse lá, olha, você tem que tomar esse remédio. Mas não te dissesse a quantidade, por quanto tempo, quantas vezes ao dia, ia ser complicado, né? Bem complicado. Então, tem a sua importância, sim, as instruções, para que a gente consiga fazer as coisas da maneira como deve ser. Bom, então, o assunto de hoje, né, a leitura de hoje vai ser uma receita. E eu gosto muito dessa aula, porque essa aula é inspiradora, tá? Então, no finalzinho da aula eu vou falar de um projetinho para a gente fazer aí, para vocês fazerem de atividade aí extra, valendo pontinhos aí para a gente agregar no nosso bimestre. Bom, quando você e seus familiares cozinham, vocês costumam seguir receitas? Quem vai para a cozinha aí com o pai, com a mãe, né? Aqui em casa quem cozinha é o meu marido e meus filhos sempre vão lá com ele fazer alguma coisa, né? Então, não que eu não cozinhe, tá, gente? Mas meu marido cozinha bem e todo mundo gosta assim. Bom, então o que vocês costumam seguir receita? Aqui a gente segue, às vezes não, às vezes a gente pega uma receita, mas muda uma coisinha ali, aqui. Como acontece isso na casa de vocês? Observando a quantidade de ingredientes da receita, você acha que esse é um prato fácil ou difícil de preparar? Então, tem ingredientes aí, são 5 ingredientes. Será que é uma receita fácil ou difícil de fazer? Bom, vamos ver então. Então, aqui tem uma receita de panqueca de banana. Eu vou mostrar só a estrutura e para vocês depois lerem direitinho, tá? Então, panqueca, né, o nome da receita, é o prato que vamos fazer. A gente tem aqui a imagem, né, do prato finalizado já. Aqui os ingredientes, o modo de fazer e sugestões. Então, ingredientes: um ovo, uma banana nanica, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, uma colher de chá de pó de canela e óleo de coco ou canola para untar a frigideira. Então, são poucos ingredientes e parece ser a receita assim saudável, né? Modo de fazer: em uma tigela, bata o ovo.
2. Amasse a banana com um garfo e acrescente na tigela. 3. Junte a aveia, a canela e misture bem. 4. Unte a frigideira com o óleo e despeje toda a mistura. Deixe em fogo baixo. 5. Tempere a frigideira e tampe a frigideira e espere a mistura ficar consistente. Vire a panqueca e deixe cozinhar do outro lado. Sugestões: 1. Adicione 1/4 de xícara de uva passas, castanhas ou nozes. Sugestão 2. Adicione 1 colher de sopa de gergelim, chia ou linhaça. E 3. Adicione 1 colher de sopa de cacau ou chocolate em pó. Deve ficar gostoso, hein? Desafio vocês aí. Quem quiser fazer essa receita aí, faça, gravem um vídeo e manda para mim, hein? Quero só ver quem vai fazer essa receita aí, vai ficar e qual vai ser o sabor, e se vai adicionar alguma sugestão aí ou vai fazer alguma coisa diferente. Interpretação oral. Após ler a receita, você imagina que seja fácil ou difícil preparar esse prato? 2. A receita lida trouxe o passo a passo de como preparar uma panqueca. A descrição dos ingredientes e das etapas é importante? Sim, gente, é importante sim. Por quê? Já pensou se eu só tivesse lá o modo de fazer, né? Bata o ovo, amasse a banana, junte a aveia e a canela. Eu não tenho ali as quantidades. Se eu começasse a fazer antes de ver os ingredientes, se eu não tenho, por exemplo, o óleo de coco, de canola ou a canela, então coisas vão ficar faltando. Então, essa estrutura de você ter os ingredientes primeiro, né? Indicando a quantidade desses ingredientes antes do modo de preparo, do modo de fazer, é importante para que você vá lá, organize primeiro. Será que eu tenho todos os ingredientes para fazer essa receita? Separa os ingredientes. Então, fica de uma forma muito mais organizada, tá? E a receita tem muito mais chance de dar certo. Qual imagem foi apresentada ao lado da receita? Por que essa imagem foi inserida? Bom, a imagem que está aqui é a imagem do prato finalizado, que é a panqueca. E por que ela está aí? Para você ver como aproximadamente ou identicamente tem que ficar o seu, tá? Então, é muito importante, porque se você, de repente, você não tem a noção de como vai ficar o seu prato, você não tem um parâmetro para saber se está fazendo da forma correta ou não. Por que seguir uma receita durante a preparação de um prato auxilia a chegar a um bom resultado? Bom, se a pessoa que escreveu a receita colocou uma foto ali, para ela deu certo, significa se você seguir todos os passos, você vai dar certo, e ela seguiu esses passos para chegar nesse resultado. Então, é importante, né, você seguir os passos de alguém que já fez o certo. Isso não significa que você possa fazer coisas diferentes, né, no meio do caminho. De repente eu não tenho nenhum óleo de coco, nem um óleo de canola. É só para untar a frigideira? É que ali o óleo de coco e o de canola são óleos mais saudáveis. Mas e se eu quiser colocar azeite? E se eu quiser colocar o óleo de soja, que é o que eu tenho em casa? Entendeu? Bom, interpretação escrita. 1. Qual é o título da receita apresentada? Explique a importância dele. Eu falei na hora que eu comecei a ler a receita, e olha que tá bem grande, então todo mundo sabe onde está o título da receita aí, né? E por que é importante? É óbvio, tá? 2. O que os números apresentados na primeira etapa da receita indicam? Então, tá falando desses números aqui, ó, da primeira etapa da receita. O que eles indicam? 3. Qual é o principal ingrediente para preparar a receita apresentada? E explique a resposta. 4. Toda receita culinária é dividida em etapas que auxiliam durante o preparo do prato. Assinale as opções que nomeiam cada etapa da receita culinária. Então, vocês vão assinalar introdução, modo de fazer, sinopse, instruções de uso, resumo, conclusão, ingredientes, sugestões, título. Então, aqui vocês vão marcar
quais foram as etapas. Então, as opções é mais que uma. 5. Por que aparecem números na frente de cada descrição da etapa modo de fazer? Por que aparecem esses números aqui? Tem uma importância grande, tá? 6. Ao ler essa receita, é possível concluir quantas panquecas de banana serão produzidas? Será? Olhem lá de novo e expliquem a resposta. Que parte de uma receita geralmente apresenta a informação de quantidade de alimento que será produzida? Essa, se vocês não sabem, recorram à mãe aí, ou pai, ou quem cozinha na casa de vocês, que com certeza vai saber responder. 7. Para produzir 2 panquecas de banana, o que deve ser feito? 8. Releia 3 ingredientes da receita. 1 banana nanica, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 colher de chá de canela em pó. Letra A. Por que foi especificado o tipo de colher na receita? Também, né? Nós temos vários tipos de colheres, certo? Na cozinha. Tem a colher de chá, tem a colher de café, tem a colher de sopa, colher de sobremesa, tem colher para tudo quanto é tipo. Por que é importante você saber qual delas você deve usar? B. Qual é a importância de especificar o tipo de banana, aveia e canela dessa etapa da receita? A mesma coisa que eu falei a respeito da colher, hein, gente? Tem vários tipos de banana, vários tipos de canela, né, de aveia, então tem a ver com isso daí. 9. Leia novamente o modo de fazer da receita apresentada. Letra A. O que os verbos dessa etapa indicam? Assinale a alternativa correta. Dúvida, incerteza ou ordem, orientação? B. Esses verbos estão no modo imperativo. Por que esse modo verbal é utilizado nesse gênero? Tá? Então, para vocês que não lembram o que é o modo imperativo, né? É o modo que indica ordem, pedido, conselho, orientação. Tá? Então, toda vez que a gente encontra com esse tipo de verbo, aliás, aqui na nossa atividade está cheia desses verbos. Olha só, leia, né? Está fazendo um pedido para você ler. Releia. Aqui, assinale. Tá? Então, o tempo inteiro a gente se depara. A mãe falando, vai tomar banho, sai desse celular, desliga esse telefone, né? Faça a sua lição, o tempo inteiro, não é verdade? Bom, então tem um porquê aí desse modo imperativo aparecer também dentro de uma receita. 10. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo de uma receita culinária. Apresentar informações ao leitor sobre determinado prato típico, orientar o leitor a preparar determinado prato culinário, lembrar o leitor dos produtos que devem ser comprados no mercado. Qual das 3 é a opção correta? 11. Qual é o público desse texto? Ou seja, quem é o leitor de uma receita? Quem é que vai procurar receita? Tá? 12. Em que materiais podemos encontrar textos desse gênero? 13. Se essa receita fosse publicada em um livro de receitas, em qual seção ela seria encontrada? Café da manhã e lanche ou almoço e jantar? 14. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem dessa receita. A linguagem é simples e direta, com informações claras, compreensível pelos leitores em geral, ou a linguagem mais técnica e direcionada a especialistas em gastronomia? Bom, aqui vem o plus. Tá vendo essa lupinha aqui? Então, isso significa que vamos ter que fazer uma pesquisa, ok? E dentro dessa pesquisa, nós vamos fazer uma atividade. Há receitas que apresentam outras partes, além dos ingredientes e do modo de fazer.
como tempo de preparo, grau de dificuldade, rendimento, valor nutricional e etc. Pesquise uma receita culinária. Bom, daí aqui estava, traga para a sala de aula e analise as partes que a compõem, explicando o que cada uma delas indica. Como sabemos, estamos em casa. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar uma receita, tá? Copiem essa receita no caderno de vocês, ou imprimam, não sei. Vocês vão pegar essa receita, certo? Pesquisar essa receita. Vocês vão executar essa receita em casa. Fazer esse prato. Gente, não vai pegar nada mirabolante. Coisa simples, tá? Vocês vão fazer essa receita. Aí vocês vão gravar um vídeo, ok? Explicando a receita que vocês pesquisaram, mostrando para mim as partes e a execução, se você está seguindo exatamente essas instruções, ok? Entenderam qual é a tarefa aqui do exercício 15? Pesquisar a receita, executar a receita, gravando e explicando essas partes da receita, ok? Bom, então vou colocar lá, tá dentro dessa mesma tarefa, tá? Os vídeos depois a gente conversa por onde vocês podem me mandar o que for mais fácil para vocês, mas eu quero os vídeos explicando a receita, as partes da receita e a execução dos pratos. A receita é um texto instrucional organizado em etapas, cujo objetivo é orientar o leitor no preparo de um prato culinário. Geralmente, há duas etapas bem definidas, que são os ingredientes e o modo de fazer. Além disso, é comum observar uma linguagem simples e objetiva, acompanhada de verbo no modo imperativo, ou seja, que transmitem orientações ao leitor. As receitas podem ser publicadas em livros, sites e blogs, jornais e revistas, além de cadernos de receitas. Bom, só essas definições aí já responde algumas perguntas aí que foram feitas, ok? Bom, antes da gente finalizar, na página 46 temos a cidadania no dia a dia. Comer o quê? É importante ter uma alimentação equilibrada. Assim, nos mantemos saudáveis e aproveitamos melhor a vida. Ter uma alimentação saudável não é tão difícil, né? Basta seguir algumas dicas, veja. Comer em horários regulares, como no café da manhã, no almoço e no jantar, e fazer lanches saudáveis nos intervalos para que seu organismo trabalhe melhor. Diminuir o consumo de alimentos industrializados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e outros. Criar hábito de comer legumes, verduras, frutas e alimentos integrais. Consumir alimentos como leite, queijos e iogurte, pois fortalecem os ossos. E beber bastante água, tá? Não esqueçam de tomar água, gente. Agora leia a tirinha a seguir. Eba! Acho que eu não vou conseguir ler, tá muito ruim aqui para mim, tá? Então, vocês vão ler a tirinha e a gente vai responder essas questões orais na aula ao vivo, tá? Então, sigam as orientações aqui de alimentação saudável e me falem o que vocês têm feito para se alimentar aí de uma forma saudável durante essa quarentena, tá bom? Bom, gente, aguardo a tarefa de vocês. Não se esqueçam de responder todas as questões, enviarem as tarefas no Google Sala de Aula e fazer a atividade 15, que é pesquisar a receita, gravar o vídeo explicando. Não precisa me enviar a receita na tarefa, você vai me enviar a receita no vídeo, tá? Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!